Precisa correr com a bivalente? Isso é uma questão que eu queria trazer para cá. Por quê? A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da nova vacina bivalente da Covid da Pfizer. O que é uma vacina bivalente? É uma vacina que ela tem a variante original, que é igual às vacinas tradicionais, e tem a variante Ômicron inserida na vacina. Então, em tese, ela protegeria mais, ela conseguiria aumentar mais esses anticorpos, ou pelo menos por mais tempo, contra os vírus da Ômicron, né, as subvariantes Ômicron. Só que esse pedido, galera, foi feito no dia 30/9. Se vocês vão lembrar bem, lá na lei 13.000, agora não vou lembrar o nome da lei, mas a lei que saiu em 2020, que deu o poder da Anvisa decidir, da necessidade da Anvisa decidir ali em 30 dias sobre um pedido emergencial, já tem mais de 30 dias, né? Teria que ser sido decidido em 30 de outubro. E até hoje a Anvisa não se pronunciou com relação a isso. Então me preocupa um pouco. Aí eu fui procurar, tentar entender por que não aconteceu isso. E aí os especialistas, né, alguns especialistas, dizem que a vacina que protege contra a Ômicron deve começar só em 2023. Bom, eu pessoalmente não gosto de ouvir uma coisa dessas, porque se tem cidades que já estão querendo dar a quinta dose, que deem a dose com a vacina bivalente. Por quê? Você vai dar uma dose da vacina anterior, a primeira vacina que mostramos aqui, nem a quarta dose é capaz de aumentar mais o nível de anticorpos. Tá? Ela não vai subir muito. Para que você vai dar outra vacina? Entendeu? Então, outra coisa. O nível de anticorpos ele vai cair, mas ele não deixa de proteger contra doença grave. Isso é uma coisa que eu não coloquei no gráfico aqui. Beleza? Você vai dar mais uma dose para as pessoas só porque está tendo uma circulação de BQ1? Não sei. Entendeu? Para infectologistas, esse é o cenário que o Brasil deveria seguir, embora o Ministério da Saúde, na atual gestão do Jair Bolsonaro, afirme que a estratégia de vacinação para o próximo ano, bem como a quantidade de doses utilizadas, ainda está indefinida. Ou seja, o governo atual, né, ele não planejou o Plano Nacional de Imunizações para o ano que vem. O Ministério não fala nada, mas o que estamos vendo nos países do hemisfério norte é a atualização justamente com essa vacina bivalente. Seria interessante que já tivesse sido iniciada essa discussão no PNI para o ano que vem, afirma o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Eu concordo com o Júlio, eu acho que as discussões deveriam ter sido iniciadas, só que nesse sentido, não dá para criticar 100% o governo, porque a Anvisa está atrasada. Eu não sei por que a Anvisa não cumpriu o prazo. Posso estar errado, mas o prazo está vencido. Então, mesmo que o governo tivesse discutido, não dá para aplicar a vacina agora, tá? Então, temos que ser francos aqui, né? Falei com vocês que vou criticar quando tiver que criticar e falar bem quando tiver que falar bem. Não estou falando bem também, mas não é 100% culpa do governo aqui. A Anvisa está atrasada com relação à decisão da vacina bivalente no Brasil. Não sei se estão esperando a Pfizer mandar as vacinas mais atualizadas, porque a vacina que a Pfizer mandou é a vacina da Omicron BA1, que nem circula mais, e a Pfizer já tem a BA5. Nos Estados Unidos tem vacina BA5, ok? E a gente está aqui atrasado, infelizmente. Essa é aquela questão que eu falo para vocês da importância da gente investir em soberania nacional, né? Soberania vacinal. De você ter uma indústria de biotecnologia capaz de produzir suas próprias vacinas. A gente não tem isso. Na pandemia isso ficou evidente. Tá? A gente tem aí excelentes testes de pesquisa, testes de institutos de pesquisa, e como a Fiocruz, como o Butantan, como as universidades brasileiras, mas a gente não tem uma grande empresa farmacêutica dentro do país que não seja multinacional, né? Que ela não venha de fora. Então, não, a indústria de biotecnologia no país ainda é um bebê. Tá? Eu sempre vou criticar isso até eu ver alguma coisa mudando. Mas, beleza. Então, deveria sim, se você faz parte aí da equipe de transição, está assistindo essa live, a discussão para o PNI deveria começar já. Houve aí uns movimentos, né, da equipe de transição dizendo que a prioridade é a vacinação assim que eles assumirem o governo do Lula, o que é bom, né, a gente retomar esse processo que o Brasil ele é referência mundial, só que nesse sentido aqui eu acho que essas discussões, assim como o Júlio Croda já falou, já deveriam ter começado, pelo menos para poder dizer o que a gente vai fazer quando a Anvisa aprovar. Do ponto de vista da Anvisa, eu queria ouvir aí o que a Anvisa tem a dizer sobre isso. Estou pesquisando. Só que aí, pessoal, tem um outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma análise mais rasa. Eu coloquei aqui a fala do Marcelo Gomes, que já veio aqui no canal, tá?
tá? Coordenador do Infogripe lá da Fiocruz. Ele falou: não é possível ainda antecipar se essas variantes que estão em circulação serão dominantes no outono e inverno de 2023 no Brasil. Olha a fala dele, galera. Muito importante isso. Calma, entendeu? Não tem evidências, como eu falei para vocês, de que, acredito que ele esteja baseado nas mesmas premissas que eu usei ali e tudo, e também nos dados do Infogripe, de que não tem evidência de que essa transmissão será sustentada. É provável que seja um descendente da Ômicron, mas não temos como saber qual será. Ou seja, a Ômicron vai continuar mutando. Só que a gente não sabe se a nova variante que vai causar uma nova onda, se essa onda existir, será essa BQ1. Por isso, precisamos pensar na possibilidade de um reforço anual. Analisando os benefícios junto ao custo, que aí esse custo envolve tanto o custo econômico quanto o custo do risco de você ficar dando novas doses, tá? Dar um reforço no sentido de recuperar a imunidade é melhor, mas não é fundamental agora. Olha o que o Marcelo falou. Ou seja, o Marcelo, com essa frase aqui, o que eu entendo disso? Ele está dizendo que uma quinta dose agora não é fundamental. Por quê? Com a quarta, você tem uma boa proteção, entendeu? E ele complementa, hoje, recuperar as parcelas da população que ainda não completaram o esquema primário vacinal, o que é um grande absurdo, tá? Quem está com atraso dos reforços ou não iniciaram a vacinação, como as crianças abaixo de 5 anos, é fundamental. Então, o que o Marcelo está dizendo? É mais eficiente, pessoal, do ponto de vista de saúde pública, coletiva. E se vocês que assistiram à série Saúde e Investimento sabem do que eu estou falando. Quando você toma uma decisão de saúde, você tem que pensar de forma coletiva e não individual. Você dá uma quinta dose para uma pessoa que já tomou 4, não vai elevar a imunidade dela demais, não vai aumentar tanto a proteção assim, e ainda você está gastando recurso que poderia dar essa vacina para uma pessoa que não tomou nenhuma. E a gente sabe o tanto que o pessoal fala que não, que eles investiram muito na vacinação, né? O tanto que, infelizmente, né, a estratégia do Ministério da Saúde durante o governo aí do Jair Bolsonaro na pandemia foi de desestimulação à vacinação. A gente está vendo as consequências disso na vacina da polio, que alcançou aí na casa de 70% ao fim da campanha, o que é um fracasso, né? É inegável. A meta era 95%, não alcançaram. Eu acredito que deva ter um efeito aí das falas do presidente, daquela, assim, dá vontade de falar palavrão aqui, mas daquela P lá que fizeram com o tal do plebiscito quando aprovaram a vacina para crianças, o que te coloca em dúvida se a vacina é segura ou não, sabe? Sendo que a vacina foi aprovada pela Anvisa. Então, isso gera uma hesitação vacinal que faz com que pessoas... Eu vi que tinha gente comentando aqui que nem 50% das pessoas aqui no Brasil tomaram a terceira dose. Aqui na Austrália, tá, é um país desenvolvido e tal, mas o Brasil, galera, o Brasil é um país da saúde, porra. O Brasil sempre foi referência em saúde. O Brasil sempre foi o primeiro a vacinar, entendeu? A gente tem o melhor programa de vacinação do mundo. E aí, eu comento a Austrália aqui, porque a Austrália tem 94% da população vacinada com 3 doses.